Bom dia, estudantes do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. Então, como essa semana novamente não passará nada explicativo sobre a sua matéria, do terceiro ano na Rede Minas, então vou fazer aqui uma breve passagem no que está abordando aí nessa primeira semana do PET, tá? Então, o PET ele vem aí com alguns conceitos iniciais sobre campo elétrico, e potencial elétrico. Nós já tínhamos visto até as fórmulas de aplicação do campo elétrico, só que agora nós vamos continuar aí focado mais na questão conceitual, principalmente na hora de fazer a ilustração, os desenhos. Então vamos lá. O que é o campo elétrico? A gente já tinha visto que é uma região que fica em torno de uma carga elétrica, da mesma forma que no nosso planeta Terra nós temos uma região que nós chamamos de campo gravitacional. Então, corpos que têm massa, que têm magnetismo, que têm carga elétrica, eles tendem a ter uma região ao seu redor que você consegue ter aí interações, ou de atração ou de repulsão com outros corpos, tá? No caso do campo elétrico, é necessário ter carga elétrica para que você tenha campo elétrico. Então, tudo que está em redor aí da matéria do terceiro ano, nesses primeiros PETs, tem como base a carga elétrica. Então, nós temos força elétrica, nós temos campo elétrico, nós temos potencial elétrico, nós vamos ter depois eletricidade. Então, tudo está em redor a isso, tá? Nesse primeiro momento aqui do PET, ele está te dando como ilustrar o campo elétrico de cargas que são de sinais ou positivo ou negativo. Então, o campo elétrico ele é ilustrado da forma com que está aqui, ó, linhas saindo ou entrando, e isso é de acordo com o sinal dessa carga elétrica. Então, quando você tiver uma carga positiva, você vai ter linhas saindo dela, e quando você tiver uma carga negativa, você vai ter linhas entrando nela. Quando você aproxima uma carga positiva de uma negativa, elas tendem a se aproximar sozinhas. Por quê? Porque o campo elétrico da positiva entra na negativa e isso faz com que elas se aproximem. E quando as cargas têm um sinal igual, acontece o contrário a isso. Como os campos elétricos das duas cargas são de linhas saindo, elas não vão se aproximar, tá? Então aqui está muito bem a representação do campo elétrico. Como ilustrar esse campo elétrico? E a primeira questão do PET só pede isso, essa ilustração, tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então tem sentido, tem direção e tem valor. O valor, nós já vimos aí as fórmulas nas atividades do PET anterior. Então você já aprendeu como calcular aí o valor do campo elétrico aí com as fórmulas que foi te apresentada, que foram duas, eu acho, se não me engano, tá? Agora nós vamos focar aqui na questão vetorial, que é sentido e direção. Como que eu represento aí o sentido e a direção do vetor campo elétrico? Então vamos vir aqui no nosso slide, tá? O sentido e a direção do vetor campo elétrico é sempre representado por uma seta, como todas as outras grandezas vetoriais são sempre representadas por uma seta, tá? E esse sentido e essa direção é o sentido e a direção que uma partícula positiva se movimentaria. Então, como assim? Vou pôr aqui na apresentação para me pegar a canetinha, tá? Então, aqui, ó. Vamos supor que essa carga que está em amarelo aqui seja negativa, tá? Seja negativa, tá? Ela é negativa. Vou apagar aqui, fazer um negativo mais bonitinho, né? Ela seja negativa. Então, aqui nós temos uma carga negativa. Negativa, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu coloco essa carga negativa aqui nessa região, nessa toda região aqui que tem o campo elétrico dessa carga aqui, ó, positiva, tá? Então, tem uma região aqui, ó, tá? Como que é a região do campo elétrico de uma carga positiva? São setas saindo dessa carga, tá? Então, são setas saindo, beleza? Essa carga negativa, ela vai para onde? Ela vai para a direita ou para a esquerda?
ela vai aqui para a nossa esquerda do slide, ela vai vir para cá, ó, porque cargas de sinais opostos, elas vão ser atraídas, então ela vai nessa direção, tá? Essa é a força elétrica que atua sobre essa carga. Só que o campo elétrico dessa carga negativa, a gente tinha visto que é setas o quê? Entrando. Então, vai ficar assim, ó. Seta saindo da positiva e entrando na negativa. Beleza? Tá aí tranquilo? Agora, qual é o sentido da direção do vetor campo elétrico que está atuando nessa carga negativa aqui, ó? O sentido é esse, ó. Esse aqui que está desenhado. Por que que é esse sentido? Porque o sentido e a direção do vetor campo elétrico é o mesmo sentido que uma carga positiva se movimentaria. Quem vai se movimentar para cá é uma carga negativa, mas se ela fosse positiva, ela se movimentaria para o outro lado. Ela se movimentaria para cá, ó. Se ela fosse positiva, mas ela não é, não interessa. O vetor campo elétrico tem o mesmo sentido e a mesma direção que uma carga positiva se movimentaria. Pronto. Não interessa se a carga é positiva, não interessa se a carga é negativa. O que interessa é que o vetor campo elétrico tem o mesmo sentido e a mesma direção que uma carga positiva se movimentaria. Então, se essa carga é negativa, o vetor campo elétrico vai apontar para um lado contrário do lado que essa carga negativa vai se movimentar. Tá ok? Tá aí tranquilo? É só isso, tá? Essa primeira parte aqui da ilustração do campo elétrico, tá? Aqui nós temos como representar as linhas, né? As linhas aí do campo elétrico. Então, já falei que numa carga positiva as linhas saem, numa carga negativa as linhas entram. E aqui está até indicando que essas linhas também são o vetor campo elétrico, porque numa carga positiva, se você colocar uma carga positiva aqui pertinha, ela vai se afastar. Então, vetor campo elétrico para fora. Se você colocar aqui uma carga positiva, ela vai se aproximar. Então, o vetor campo elétrico se aproxima, tá? E aqui vem a representação, como que funciona aí, tá? O vetor e os campos de linha quando você tem aí cargas iguais ou cargas de sinais diferentes, tá? Então, sinais diferentes e cargas iguais. E tem um exercício que eu acho que é a número 2, que pede sobre isso, tá? O conceito introduzido por Faraday vai te pedir sobre a gaiola de Faraday em algum exercício, que também é uma coisa conceitual que eu vou deixar vocês pesquisar. Depois eu vou colocar um videozinho, um exemplozinho de como funciona essa gaiola de Faraday, tá? Uma animaçãozinha para vocês verem o que acontece no nosso dia a dia, tá? Um campo elétrico é uniforme em uma dada região do espaço quando ele apresenta sempre o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos, tá? Então aqui ele vai apresentar aqui a mesma direção e sentido em todos os pontos quando duas placas planas paralelas eletrizadas uniformemente com cargas de sinais contrários geram um campo uniforme entre elas, exceto na região das bordas, tá? Então aqui, ó, você vai ter um campo uniforme quando você tiver duas placas planas paralelas e eletrizadas aí com sinais contrários, tá? Então ela vai ser uniforme, ó. Tem até o desenho aqui, ó, do campo elétrico, tá? Com exceção das bordas, que é essa região aqui não é uniforme, tá ok? Conceitual. Potencial elétrico. Quando colocamos uma carga aqui em um campo elétrico, essa carga sofre a ação de uma força. Então, se você pegar uma carga positiva e perto dela colocar uma carga negativa, essa carga inicialmente ela precisa do quê? Ela precisa acumular energia potencial elétrica. Então, ela vai acumular uma certa energia para depois, quando ela estiver se movimentando em direção à positiva, ela tem essa energia para poder gastar. Pois para movimentar, qualquer corpo para se movimentar, ele precisa de energia, certo? Então essa energia potencial elétrica vai ser capaz
de fazer com que essa carga sofra a ação de uma força, assim ela vai realizar um trabalho, né? Ela vai gastar essa energia para poder se movimentar. Então, isso significa que ocorre um armazenamento de energia que chamamos de energia potencial elétrica, tá ok? Já o potencial elétrico é aquilo que a gente chama de voltagem. Então, potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir. Então, a energia potencial elétrica é a energia acumulada. O potencial elétrico é a capacidade que esse corpo tem de gastar essa energia. Então, são duas coisas que se relacionam, mas são um pouco distintas aí, tá bom? Mas uma depende da outra, tá ok? Então, ó, você podemos ter a mesma capacidade de acumular energia, mas não significa que nós temos a mesma capacidade de gastar essa energia. Então, viu a diferença entre energia potencial e potencial? Um é a capacidade de acumular a energia, o outro é a capacidade de gastar essa energia, tá? Então, vocês vão fazer a atividade da primeira semana sobre esses conceitos, tá bom? Até o próximo vídeo, então.